O Neymar, diante de todas as lesões que ele já teve, isso, assim, deixa o cara quebrado pra profissão dele? Porque, pô, um monte de lesão, automaticamente você não é mais a mesma pessoa, né? Você já vê que o cara anda até meio tortinho, meio Capitão Gancho. Aquela perninha. Com todo respeito, Neymar, você vai trazer o Hexa, tá? Eu confio em você. Por isso que eu vou casar. Os próprios times, as próprias federações, elas não soltam informações, né, como deveriam pra gente saber discutir o caso, né? Aí a gente tem que... Puta, era só um edema mesmo? Aí lesionou porque ele fez alguma coisa dentro da casa dele. Não era um edema e o pessoal lá do Santos teve uma... Quis esconder alguma coisa. Desonestidade ou uma incompetência para não falar, ó, é uma lesão grau 2, dá tempo de chegar nas oitavas e ele tá apto, dá... Não sei. Vocês falam assim, até puxando a questão do Estevão, né? Que a gente viu, eu assisti os vídeos dele falando, né? Passando esse depoimento de que parecia um milagre, né? Só que aí ele foi citando algumas coisas que parecia semelhante ao que vocês estão falando, da questão da medicina regenerativa. Afirmar de modo categórico, né? Acho que ninguém pode fazer isso. Mas talvez tenha tido erro em algum diagnóstico? Não sei, pode ter, né? Pode ocorrer algum erro diagnóstico. Você aí que quer mudar de vida com o concurso público, aqui embaixo tem o link do Faz Questão, que você vai ter 10% de desconto com o cupom CONVERSARIA. E aí lá você vai encontrar videoaulas para você passar no seu concurso público e ganhar dinheiro todo final do mês. E estabilidade financeira. Não se esqueça, o link tá aqui embaixo. Tchau. Estude o seu espaço, que é esse ambiente que a gente está utilizando para gravar o nosso podcast, o Conversaria. Ou seja, você também consegue trazer a sua marca, a sua empresa para gravar aqui no mesmo local que a gente está utilizando. Claro que daí a gente adapta todo esse ambiente para a sua empresa. E o link está na descrição com todos os detalhes de investimento, agenda e também portfólio. Clube de membros, ele já está ativo, já está valendo. Qual que é o principal benefício de quem se tornar assinante? Todo mundo que é membro do nosso canal tem acesso exclusivo a todas as lives disponíveis no canal. Então, esse episódio, inclusive, que você está assistindo, depois de um período de tempo, ele vai ser privado somente para membros. Então, se você não quer passar por isso, torne-se membro no nosso canal. Isso também vai ajudar muito a gente a manter esse projeto e ter uma longevidade maior. Cupom CONVERSARIA na AutoClipper. A AutoClipper é uma ferramenta que te ajuda a transformar episódios completos, grandes, como um podcast, por exemplo, em cortes para as redes sociais. Então, se você precisa, te recomendo. O link está na descrição. Só usa o nosso cupom CONVERSARIA que você pode ter até 20% de desconto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um com... Apertou sim, aqui não tá... O timer resolveu desculpa, não funcionar. Puta, porra! Ai, que tava zero ali. Vamos combinar assim? Você só fala quando alguém te perguntar. Pode ser? Vamos combinar assim? Eu acho que é melhor, cara. Imagina a gente gravar o podcast O inteiro. cara toma pré-treino, vai ter que gravar podcast. Eu acho que é isso, cara. Pô, levanta a cabeça, deixa eu ver esse nariz aí, se não tá branco. Nossa, tem supositório de cafeína também, pô? Caraca, bicho. Vamos lá. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria, o podcast de Lumena. Nossa, ele falhou, hein? Comigo quem mais, sem problema. Você faz... Cada dia você vai de um jeito, daí o meu assobio não tá Não, mas o seu acostumado assobio sempre falha. Não, sei se não você é o seu assim, assobio é não. muito assoprado. É ruim demais. Tem pouco pio e muito... É que eu não sei fazer aquele padrãozinho, sabe? Eu não sei Tipo, assobiar fio-fio. também, Não vai. Tem que Aí pegar é uma uma dica do meu porcaria. pai. Sai toda vez errado. O assobio do meu Eu pai não consigo. chega a estourar o teu tímpano. Você já viu meu pai subir nos Não, mas aniversários? seu lá pai no ia vizinho? subir pra... Nossa, você fala, pai, não precisa. O dele é alto, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre assobio. Estamos aqui, meus queridos. Mais um Imagina um episódio. podcast de 1 hora. Vamos Como trazer assobiar? o Zezinho da Assobio. Aqui com vocês, Zezinho da Assobio. Ô, pessoal. Meus queridos, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria Podcast. E hoje nós vamos falar sobre lesões. Aproveitar esse período de Copa aí, que infelizmente para a seleção brasileira e para outras seleções também, muitos atletas acabaram ficando de fora da lista por conta de lesões. Inclusive o Wesley do Brasil, no último amistoso aí, acabou ficando de fora, infelizmente. E hoje nós vamos comentar sobre lesões no geral. É claro, vamos abordar alguns jogadores, mas também vamos falar de lesões do dia a dia, né? Porque que maravilhoso, né? A gente vai começar o clima de Copa falando de lesão, falando de dos coisa boa, né? jogadores. Exatamente. E para isso, nós trouxemos aqui Dr. Guilherme e
Léo Knorr. Eu ia falar Dr. Léo Knorr. a lenda do exercício físico e de personalidade, não. Personal excelente, treinador maravilhoso. Depois você me paga. Tudo bem com vocês? Boa noite. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? A gente falar um pouquinho de lesões, dar mais o clima da Copa do Mundo. É isso aí. Essa é a terceira vez que eu tô aqui. Já vai pagar boleto. Verdade. Eu trouxe aqui o doutor, a gente trouxe aqui o doutor para ter credibilidade no que eu falo, né? Porque treinador não tem muita credibilidade. Você né? acha? Eu acho. Por quê? Você acha que os alunos te desmerecem? Não. Então por que você falou nisso? E quem que você espera fazendo merda? O personal ou o doutor? Ou o médico? Depende. Se for um personal... Na média é mais na personal. academia... Se não for o Léo Knorr, eu espero merda. Agora, se for o Léo Knorr, eu espero o padrão, entendeu? Então, o melhor. Vai dar tudo certo. Justo. Assim, antes de começar o podcast, o doutor tava falando com a sua queridíssima esposa sobre um possível entorse ali, certo? Isso. E eu acredito que essa lesão seja muito corriqueira na vida de jogador de futebol. Inclusive, eu não jogo bola. Até de quem é amador, Exato, né? amador. Inclusive, recentemente, eu acabei tendo um entorse grau 2 no meu tornozelo, mas não foi jogando bola, foi jogando vôlei. Maravilha. Não fala nada, pessoal. Eu sei que tá passando pela sua cabeça. Não, vôlei não é isso. Para. Mas assim, essa lesão, no geral... Você poderia explicar um pouquinho mais sobre ela, os graus, o que acontece em qual grau, qual que rompe tendão, qual que rompe músculo, é uma lesão comum nos jogadores? Fale um pouquinho mais. Assim, no caso, né, da esposa do nosso amigo, ela falou a respeito de um entorse do tornozelo, certo? Graus, né, classificações, assim, existem diversas classificações para vários tipos de lesão. Então, seja lesão muscular, tem diversas classificaçõe. Lesão de entorse de tornozelo, né? Diversas classificações. Então, do joelho. Então, depende do local-alvo que a gente vai falar. Em relação ao tornozelo, o que a gente usa muito é o grau 1, 2 e 3, que é como se fosse um estiramento ligamentar, uma ruptura ligamentar única ali ou parcial. E a terceira seria um panligamentar, que seriam pelo menos aí mais de 2, dependendo do caso, até 3 ligamentos, que estabilizam ali os ossos do tornozelo, certo? Tratamento completamente diferente, assim. Então, a avaliação da funcionalidade do paciente, quando ele chega, que é até o que eu estava conversando com ela, né? Perguntei, você está pisando? Você está conseguindo andar? Isso não fecha exatamente o diagnóstico, mas a gente consegue prever se aquela lesão ela tem uma ruptura ou não. Porque, geralmente, quando o paciente tem uma ruptura grau 3, né, uma ruptura panligamentar, o paciente ele não consegue pisar. Parece uma fratura. O pé incha muito, fica com um edema bem grande, fica com uma equimose, né, que é o famoso roxo ali, de modo bem proeminente. O paciente chega de cadeira de roda, assim, no pronto-socorro, etc. O paciente que geralmente torce, ele chega caminhando, um pouco claudicante, né, que é mancando ali, possivelmente a gente está diante de um entorse grau 1. Então, a gente tem alguns sinais aí que a gente consegue meio que prever como é que né, o que está acontecendo. O exame físico é muito importante, só que às vezes o paciente tem uma ruptura grande, a gente não consegue examinar adequadamente, que está com muita dor, né? Não é o objetivo ficar causando dor no paciente. E às vezes a gente tem que lançar mão de algum exame, uma ultrassonografia ou ali uma ressonância, que seria o padrão ouro, entendeu? E teve um colega meu, fisioterapeuta, não sei se é correto o que ele disse, mas assim, geralmente nós temos o costume de colocar aquelas bolsas de gelo na lesão, certo? E ele falou, cara, essas bolsas de gelo, elas pegam só uma partezinha do teu pé ou da lesão que você fez ali em algum determinado membro, né? Ele falou, o recomendado é você meter o pé dentro do balde de gelo, que daí você imersa ele e ele pega o pé inteiro e é muito mais efetivo. Você já ouviu falar alguma coisa disso ou não tem nada a ver? De modo direto, assim, que eu já ouvi falar, não. Faz sentido? Até faz. O gelo, ele faz parte de um modificador da doença, por exemplo. A doença, no caso, seria a lesão. Não vai modificar alguma coisa, mas ele vai, por exemplo, diminuir aquela fase inflamatória, o pico 1 da fase inflamatória ali, que é onde tem maior dor. Sim. A dor se desenvolve ao longo aí de 48, 72 horas, que é o pico da inflamação, entendeu? Então, pode colocar o braço, a perna dentro do gelo? Pode, não tem nenhum problema. A questão mais é sobre queimaduras. Gelo queima. Queima, tá? E eu já conheço, assim, alguns pacientes, etc., que colocaram e realmente tiveram uma lesão de pele. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, certo? Basicamente. Posso falar uma palavra bonita aqui? Fala. Parcimônia.
Exato. Um pouco de parcimônia. Exatamente. Mandou bem na parcimônia. Não, pode ir. Ô, Léo, deixar você falar bastante. Porque, pessoal, daqui a pouco eu vou ter que ir embora, que eu vou casar. Não hoje, mas eu tenho um ensaio lá, mas assim, ninguém quer saber. Imagina, eu vou casar hoje e eu vim gravar um podcast. Minha mãe esperando lá no altar. Ô, Léo, caldo que não é o seguinte. Pegando uma pessoa que o doutor falou ali que teve infelizmente, um entorse ali. Na academia, tem algum tipo de treinamento para a pessoa conseguir recuperar o movimento? Porque parece que você não pode isolar por completo o membro, né? Porque senão atrofia, WO sempre tem que estar em movimento. Existe algum tipo de treino ou é mais que a parte da fisioterapia mesmo? É um erro a gente... tá lesionado e eu vou parar de fazer o movimento. É meio que contraintuitivo, né? Você... Pô, tô sentindo dor, por que eu vou ficar movimentando esse membro? Mas, em tese, a gente tem exercícios, depende do grau da lesão, inclusive. Depende de onde que tá essa lesão, se é músculo, se é tendinosa, né? Então, essa lesão, ela se diferencia de acordo com os graus e de acordo com a área que tá ali. Não é só, tornozelo, beleza. Tem um protocolo, tem uma planilha pra gente fazer. Tem toda uma avaliação pra ver aonde que tá essa lesão, igual ele falou. Tem que ver o grau dessa lesão e tem que ver também a funcionalidade. Nós, como treinadores, a gente pega o que ele fala, traduz e vê o que na onde que tá a disfunção ali na funcionalidade. Pô, você consegue fazer uma flexão plantar, por exemplo? Então, a gente consegue... o bom treinador, ele vai pegar o que o bom ortopedista fala, o que o bom ortopedista encaminha através da avaliação física ali, dentro do consultório, e vai traduzir para o treino desse paciente. Sim. Mas, geralmente, quando nós falamos sobre lesões de atletas de alta performance, jogador de futebol, principalmente, a do Ronaldo, por exemplo, que foi aquele do joelho, ou foi a mesma do Neymar, do foi Rodrigo? Mesmo, foi. Não, o do Ronaldo foi tendão patelar. Tá. O Neymar foi o cruzado anterior. Sim. Isso no joelho, mas são coisas diferentes ali, funções diferentes. Sim, pegando esse gancho do Neymar, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção é que, assim, os caras, eles estão ali praticando um esporte de alta performance, tem impacto, tudo, e eu fico impressionado com a rapidez com que eles conseguem se recuperar e, tipo, voltar com tudo e meio que deve ter aquela insegurança da pessoa que teve uma lesão no joelho, no tornozelo, que tem aquele medo de início, né? Que pós-recuperação que você ainda fica meio inseguro. Eu até hoje fico meio assim, eu sinto que eu tô pisando meio torto. Eu sinto que eu piso meio torto com medo ainda, mas enfim. Mas isso tem muito sentido. Isso que sim, muito. Existe uma coisa chamada propriocepção, que é a capacidade do seu organismo se perceber no espaço e se organizar no espaço, certo? Então, tanto alguns ligamentos, quanto alguns tendões, cápsula articular, musculatura, um conjunto de estruturas, elas fazem parte de direcionar o seu cérebro para te falar, olha, o pé tá assim, o pé tá assado, etc. Então, quando a gente lesiona, quando a gente rompe algumas estruturas, né? Quanto maior a lesão, mais áreas lesionadas, rompidas, menor áreas sinalizadoras, a gente acaba perdendo um pouco dessa propriocepção. Isso que o Leonardo falou é extremamente importante. Por quê? Porque o treino adequado, com a carga adequada, no momento adequado, com a progressão adequada, ela vai te devolvendo, inclusive, propriocepção. Por exemplo, um caso de entorse. Eu não sou um grande fã de imobilizar, por conta de vários motivos, mas se o paciente está com muita dor, a gente acaba imobilizando, por exemplo, uma semana, tirar o paciente daquela fase aguda. Robofoot? Possivelmente. Nossa, Possivelmente. Robofoot, que é isso? É uma botinha, a famosa botinha. Tá. E depois de uma semana, a gente já inicia uma introdução com o paciente à propriocepção. Então ele vai aí, junto com o físico, com o treinador, vai selecionar algumas formas de movimento, né, e vai fazer uma gradação de tudo isso, para que o paciente ele consiga não perder aquela propriocepção. E ao longo da recuperação dele, ele vai se recuperando, mantendo aquela propriocepção. Porque senão, isso que você falou realmente é verdade. Você acaba perdendo. Putz, será que eu tô pisando errado? Parece que você esquece como faz. Exato. Parece que tá alguma coisa errada. E a bendita da propriocepção. Mas como que... Porque quais são os malefícios de você imobilizar completamente o pé? É que assim, né?
vamos dizer que vamos exagerar aí. 99% das coisas na medicina tem uma indicação. Não é exatamente isso, nem tudo é completamente compreendido, certo? Mas muita coisa na medicina tem indicação. Eu gosto de trabalhar muito sobre o que tem indicação, sobre o que foi feito estudos e tal, etc, tem indicação. Você imobilizar, depende. Acabei de operar um ombro, por exemplo, né? Fiz lá uma fratura. Você tem que mobilizar o paciente. Por quê? Até ter um tempo ali daquela cicatriz ser firme o suficiente para tolerar um movimento. Aí você perde a musculatura, etc. Mas para você ganhar a estabilidade, digamos assim. Agora vamos supor que o paciente ele caiu e tá com dor no ombro, foi lá, fez um raio-x, não é uma fratura. E aí coloca uma tipóia, por exemplo. Existe uma coisa chamada capsulite adesiva, que é algo que restringe muito o ombro do paciente, dói demais. E um dos fatores é uma inflamação aguda, no caso uma ruptura de tendão, que às vezes o paciente pode ter, junto com uma imobilização. E ele não ganha nada sendo imobilizado. Nada. Tanto que o movimento leve ali vai prevenir a atrofia, que foi o que você mesmo comentou, né? Vai prevenir a atrofia, vai manter o líquido sinovial circulando ali na articulação, então vai manter a lubrificação articular, vai manter o quanto de estímulo neurológico que chega nos tendões. Então, tem toda uma cadeia ali de coisas que a gente avalia quando imobiliza ou não. Em alguns casos, mesmo não sendo fratura, tal, etc., ou pós-operatório, a gente acaba imobilizando. Mas a gente tenta fazer um período curto e dependendo de alguns critérios. Mas eu não gosto muito da imobilização. Inclusive, até assim, fora de cirurgias ali, paciente que vem num pré-operatório. Pergunta, então tem que parar de fazer academia. Eu falo, não, negativo. Vai, faça a academia, evite só o que te piore a dor. Mas por quê? Porque aquela musculação, a físio, o movimento, vai manter ainda o restante do seu ombro, do seu joelho, etc., ativo. A musculatura ativa. A sinalização proprioceptiva ativa. Isso tem uma interferência direta na qualidade da recuperação desse paciente, entendeu? Então, é mais ou menos por isso da questão da imobilização. E Léo, assim, olhando para a parte do treino, né? Como que a pessoa que está lesionada, que ela precisa fazer o exercício físico, como que ela diferencia a dor da lesão de uma dor comum de academia? Como que ela consegue saber, assim, essa dor é uma dor da lesão e o outro, né, uma dor comum do músculo em si? Tem como ela diferenciar? Ou é aquela dor tipo, eu tô fadigando ou tá quase rompendo meu... Entendi. Não, tem como diferenciar, né? Primeiro que a dor do músculo, ela dura, via de regra, poucos dias, né? A dor mais de uma lesão, seja ela qual fase que ela vai durar mais semanas. E, em tese, a dor de lesão, ela tende a te impossibilitar. Mas a gente tem que lembrar também um pouco que a dor, ela tem um monte de ciclo, né? E ela é muito psicológica. Tem muito aluno que eu preciso tirar o medo dele de fazer certo movimento para que ele reabilite. Era nesse ponto que eu queria Esse entrar, é um grande entendeu? problema, por exemplo, de ortopedistas que não treinam, por exemplo. Sim. Pô, você tem problema na lombar? Não é meu caso. Não é o caso dele. Você tem problema na lombar, esquece de fazer stiff. Aí o aluno chega até mim com puta medo. Como que eu vou trabalhar com esse cara? Tirar isso da cabeça dele. Tirar isso da cabeça. Porque Não pode agachar. É isso que eu tava falando. Eu já ouvi isso no... Não dá pra fazer terra, não dá pra fazer... Então, a gente tem que ver o que tipo de dor. É mais psicológica? É de estrutura mesmo? E aí, igual ele falou, a gente tem que voltar para a percepção. A gente tem que fazer com que a gente adquira resistência a determinada tensão. Todo tipo de movimento que a gente faz gera tensão. Eu vou levantar esse copo aqui, gera tensão. Uma pessoa que está vindo de uma cirurgia, por exemplo, que está sem movimento nenhum, só de ela começar a fazer movimento de levantar o braço, já está gerando uma tensão naquela estrutura. Então, essa tensão ela precisa ser progressiva e que não seja, tipo, a mais do que para... Tipo, a mais do que ela aguente para arrebentar com tudo ali, entendeu? Mais do que já tá fodido. Isso é extremamente importante, assim. Isso que ele falou sobre a questão ser progressiva.
Porque existem, por exemplo, né, de cirurgia de ombro, existem alguns protocolos sobre reabilitação precoce, reabilitação não exatamente tardia, mas você tem que comparar o precoce com alguma outra coisa. E tem alguns protocolos de reabilitação precoce que a taxa de ruptura é muito maior. Por quê? Porque talvez aquele tendão ainda não está preparado para adquirir aquela carga. E aí é você avaliar cada caso, cada paciente. É importante, por exemplo, o treinador, o fisioterapeuta, ter ali o contato do ortopedista, né, ou do cirurgião que seja, justamente para poder falar, ó, essa cirurgia deu tudo certo, foi assim, assado, então progrediu dessa forma. Nossa, essa cirurgia aqui, pô, já não tinha um tendão, tem um outro, então progressão um pouco mais lenta. Essa comunicação é importante e a avaliação funcional sempre seriada, progressiva, é extremamente importante. Para que você dê o estímulo correto para o tendão e não, por exemplo, um estímulo lesivo, né? Algo que eu costumo falar para o paciente, assim, quando ele pergunta, posso fazer academia? Pode. Você sabe, você treina, não treina? Ah, treino. Então você sabe quando você está trabalhando a musculatura e quando está te machucando. Sentiu dor de machucado? É a dor que está te machucando. Não, eu tô sentindo meu músculo trabalhar, eu tô cansado. É músculo trabalhando. Pode fazer, vida segue tranquilamente, normal. Uma questão que ele falou de lombar, né? O pessoal tem muito medo. Muita gente fala assim, não pode fazer, não pode. Poucas coisas a gente realmente não pode. Nosso corpo não é uma máquina, nosso corpo não é de ferro, mas nosso corpo também não é de vidro, certo? Claro, tem pacientes, tem que lá uma compressão radicular, que às vezes não pode fazer uma carga axial, né? Então, um agachamento, por exemplo, mas é algo transitório. É num momento específico. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia, vai ser num momento específico. Agora, e é até indicado esse paciente ser submetido àquela tensão daquele exercício. Tem estudo, por exemplo, que demonstra que correr... Então, eu já ouvi, né, algumas pessoas comentando, eu tenho hérnia de disco, eu não posso correr. Tem estudo demonstrando que a corrida aumenta a espessura do disco. Ou seja, é o que a gente busca na academia. Por que a gente cresce o bíceps, a coxa? Porque a gente treina, dá atenção à sobrecarga, né? A carga, na verdade, adequada. Com isso, nosso corpo reage. É a mesma coisa do disco, é a mesma coisa dos músculos paravertebrais, é a mesma coisa dos ligamentos, interesse venoso e tal, etc. Então, o estímulo adequado é extremamente importante. Claro, alguns momentos... Não é... Nada na medicina é 0 ou é 100, né? Alguns momentos em específicos talvez a gente tire alguma coisa. Mas isso não é uma regra, tá? Isso, na verdade, seria a exceção. A gente tirar o paciente de fazer alguma coisa. Por isso que é importante uma avaliação bem feita. Porque assim... E tem coisa até que... Eu ia falar isso. Tem coisa até que ele se surpreende. Teve uma paciente dele, que eu conheço ela, a Valdina. Sim. Ele abriu ela e falou, putz... E agora ele comentou comigo. O nome foi uma cirurgia por vídeo, calma. Calma. Mas eu falo abriu, porque, né? Tava na cirurgia. Foi uma até cirurgia... na cirurgia ele se surpreende. Foi bem complexo o caso dela, assim. Tinha uma ruptura, já assim. Eu diria que se demorasse uns 3 meses, talvez não daria pra reparar o tendão. O que você menos quer escutar do teu médico é putz? Eu falei pra ela, olha, a gente tava meio que na janela de oportunidade. A janela tava fechando, assim. E deu certo, tava fazendo uma cirurgia trabalhosa, tecnicamente difícil ali, mas deu tudo certo. A reabilitação dela foi boa. Por quê? Né? Porque tá fazendo a fisioterapia adequada, tal. Tem o Leonardo, que é o chegado da família, Tá entendeu? costurando já, ela tava em casa lá já. Então, isso interfere muito no resultado, entende? Qualquer cirurgia, seja do Neymar, seja de qualquer outra pessoa, né? Você iniciou perguntando sobre por que eles voltam tão rápido e etc. É um universo muito diferente. O atleta, ele tem um personal de ponta do lado dele. Não é o cara que vai ligar e depois de uma semana ele vai. Ele tem um fisioterapeuta do lado dele. Ele tem todo um arsenal do lado dele. Tem grandes centros que já montaram um centro de medicina regenerativa. Então esse atleta, ele tem acesso às coisas da medicina, assim, de ponta, digamos assim, e muito rápido, certo? Claro, nem sempre é 100%, igual o caso lá não sei se foi do Estevão, que tinha uma lesão, depois não tinha mais, ficou uma coisa meio, né, teve um milagre, não teve, e ficou meio obscuro isso aí, né, enfim. Mas o atleta tem um acesso de ponta e muito rápido, entende? Então, tudo isso faz o atleta retornar. Mas, por exemplo, uma ruptura de ligamento cruzado anterior, famoso LCA, não tem como ele voltar em 1 mês, 2 meses, não tem. Tem que ter o tempo da recuperação, o tempo sem carga, o tempo com movimento, o tempo da propriocepção, o tempo de... Então tem toda uma sistemática, uma logística. Até hoje a gente não conseguiu hackear o nosso corpo no sentido de o que recupera em 9 meses vai recuperar em 2.
A gente não sabe fazer isso ainda. ainda. Mas se usar a medicina regenerativa, quanto tempo que isso daí pode ser... Aqui depende muito. Por exemplo, uma lesão cirúrgica, ela é cirúrgica. Ponto. A regenerativa pode vir um ponto a mais, somar mais. Então, quando eu faço uma cirurgia, uma ruptura do tendão do manguito rotador, eu faço cirurgia de vídeo e faço uma regenerativa. Isso melhora a dor no pós-operatório, aumenta a chance da recuperação mais rápida, um tendão mais forte, enfim. Agora, se a gente estiver falando de uma lesão... De LCA mesmo, igual você estava falando. LCA cirúrgico, ponto. Não é uma regra. Tem alguns casos de exceção, já até vi algumas discussões sobre isso, mas via de regra, é uma lesão cirúrgica. Cirurgia, ponto. Entendeu? Regenerativa pode vir como um adjunto ali, alguma coisa nesse sentido, mas aí é cirurgia. Mas aí, por exemplo, o que ele estava perguntando, eu acho, depois da cirurgia, tem uma média de tempo que a gente tem que respeitar dentro da anatomia. Isso. Quanto tempo que a gente economiza, entre aspas, para esse atleta ou para esse atleta recreativo até voltar ao esporte que ele pratica? Quando a gente fala de cirurgia, basicamente é o tempo da cirurgia, certo? A regenerativa, ela pode, no caso assim, diminuir a dor no pós-operatório, ela pode aumentar a chance da cicatrização, mas lembra que a gente comentou sobre tudo que a gente, idealmente, a gente faz é baseado em evidência. Então, até hoje não tem evidência que a regenerativa, no lugar de uma cirurgia, ela retorna mais rápido. Agora, tem evidências extremamente robustas no que? Pacientes não cirúrgicos, que ela retorna ao atleta cerca de 2 até 4 semanas mais precoce. Entendeu? Então, o paciente ia voltar em 2 meses, ele volta em 1 mês, algo nesse sentido. Isso é legal. Hein? E muitas lesões que o paciente tem, que podem, né, ter uma probabilidade imensa de tornar cirúrgicas, não se tornam cirúrgicas, porque recupera antes. Agora, quando a lesão é cirúrgica, tem indicação de cirurgia. Ela é como se fosse um ponto de não retorno. Daquele momento ali, é basicamente cirurgia, entendeu? Explica pro pessoal o que é a medicina regenerativa para eles entenderem, né? Porque a gente tá falando o termo aqui, tem gente que não faz ideia. Justo. Medicina regenerativa é um universo imenso, né, da medicina mesmo. Aí inclui a parte oftalmológica, né? Pacientes que retornam a visão parcialmente, né? Possivelmente muita gente já viu. E diversas áreas da medicina. O que a gente comentou aqui é muito de um braço da medicina regenerativa, que é a ortopedia regenerativa, certo? Então, eu gosto de citar muito com exemplos. Então, um paciente que ele tem uma lesão, uma lesão parcial do manguito rotador, que às vezes esse paciente vai evoluir daqui a alguns anos com uma ruptura completa. E a ruptura completa é igual a cirurgia. Então, a gente pode realizar algumas técnicas de medicina regenerativa que esse paciente pode cicatrizar completamente o tendão dele. Então, um caso que eu tive no consultório... Antigamente não era possível isso. Eu te dizer que até hoje não é possível. Se a gente não intervir de alguma forma que estimule o tendão a regenerar, porque via de regra ele não regenera, é analgesia e aguardar romper, entre aspas, entendeu? Entendi. Eu tive um paciente que ele tinha uma ruptura de 80% de um tendão, 50% de outro tendão no mesmo ombro e mais algumas lesões lá no ombro. Tinha 5 lesões no ombro. E 2 colegas, né, lá de São Paulo indicaram cirurgia para ele. Ele veio até mim, ouviu falar que eu fazia regenerativa e a gente fez uma técnica que é o aspirado de medula óssea, que tem, o pessoal conhece como célula-tronco. A gente fez uma vez. Ele tava com muita dor, ia viajar em 3 semanas assim. A gente fez logo. Quando ele foi viajar, ele falou que tava 60%, 50% melhor da dor. Então, isso é um tratamento, inclusive, para melhorar a dor. A gente foi acompanhando, ele voltou para academia, ele escalava, tal, etc. E com 6 meses a gente repetiu a ressonância e cicatrizou tudo. Então, esse paciente que já tinha sido indicado cirurgia, ele não precisou ir para uma cirurgia por conta de regenerativa, entende? Então, só que, claro, né? Não é um milagre. Não é assim, vamos pegar essa água e transformar num vinho. Infelizmente, não é assim. Não é. Mas, quando bem indicado, quando o paciente adere ao tratamento, então ele faz uma boa física, tem um acompanhamento com um bom personal, é um paciente que se alimenta bem, então tem todo um background por trás disso, a chance desse paciente evoluir muito bem é extremamente positiva. Então, eu citei, por exemplo, um caso de um paciente jovem, ou um caso de um atleta final de semana, tal, etc. Mas tem também para o paciente mais idoso. O paciente, às vezes, ele não pode fazer uma cirurgia, né? Um risco cirúrgico alto. A gente faz alguns tratamentos que melhoram muito a dor do paciente. Então, uma artrose de ombro, o paciente não pode fazer uma prótese. É uma cirurgia mais agressiva, digamos assim. Tive um caso em São Paulo que a gente realizou, tanto um tratamento com célula-tronco quanto bloqueio de nervos.
esse paciente não levantava o braço e no retorno ele voltou até emocionado porque aí ele conseguia fazer o sinal da cruz. A gente não curou, enfim, mas trouxe muita qualidade de vida para ele, que agora ele conseguia ir na igreja e fazer o sinal da cruz, entendeu? Ele ficou cerca de 2 anos, assim, muito bem, da dor. Voltou, claro, não um tratamento definitivo nesse caso em específico, mas tanto para casos crônicos, quanto para pacientes idosos, quanto para pacientes jovens, quanto para atleta no final de semana, atleta de ponta, o universo aí da regenerativa, ele tem essas indicações, entendeu? Teve melhora da função, que é o que todo mundo quer. Quando tá lesionado... Exato. Esse paciente... Você não movimenta. Ele tinha uma perda de força muito grande. Eu ia examinar ele assim, não levantava o braço, o primeiro paciente do tendão. Sem peso nenhum. Não, nenhum. Exame físico normal. Isso. É uma tensão que ele não tá conseguindo fazer. Tensão básica do dia. O próprio braço. Com 3 meses, eu diria que ele tava assim, 80% da força. Ele tinha uma dor muito pequena. Com 6 meses, e aí palavras dele, eu estou 100% recuperado da minha força. Caramba. Você tá com dor? não sinto nenhum tipo de dor, entendeu? Então, é isso que a gente busca fazer num paciente, entendeu? Recuperar a função, recuperar o dia a dia. Medicina regenerativa, né? Sim, na medicina, entre aspas, o que tem 10, 20 anos aí é novo, certo? Os estudos já têm um bom tempo. As evidências, né, robustas ali, evidências sérias de bons estudos já tem também um bom tempo, mas a gente pode dizer que é algo novo, entendeu? Recentemente a gente fez um episódio com uma fisioterapeuta que a paciente dela tomou polilaminina. Tem alguma relação com isso? Olha, a gente, assim, não é muito a minha área de atuação, né? Isso já é um pouco diferente, mas entra na medicina regenerativa. Né, no universo da medicina regenerativa, não da ortopedia regenerativa. Que é o quê? Devolver função, por exemplo. Nesse caso da polilaminina, que é devolver a função de uma medula ali que já não tem mais estímulo neurológico, o paciente não anda, o paciente não sente, tal, etc. Então, tá dentro realmente desse universo. Sim. Teve uma notícia não tão recente, o paciente recuperou parcialmente a visão. O paciente era completamente cego, recuperou acho que 50% da visão. Então, são coisas assim, né? São... Parecem milagres, às vezes. Exato. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí quando a gente fala de alguma coisa, medicina regenerativa, eu vou regenerar tudo é regenerável. Infelizmente, não é assim. Mas ainda. Que a gente tem um salto imenso... pode ser que seja ainda, é verdade, né? Mas... Porque eu falei com você, eu vi um vídeo... recente, que eles estão pegando células de um sapo. Isso é interessante. E as células do sapo ficam ali rodando. Beleza, tá ali rodando, ok? Um negocinho pequenininho fica ali rodando no próprio eixo ali. Eles injetaram neurônios, começaram a fazer movimentos, padrões de movimentos melhores, começaram a se juntar e se multiplicar. Não que seja algo tipo, nossa, que legal, vai transformar um monstro do laboratório e sair correndo. Não, também não. Mas é um início de um estudo que melhora células de câncer. Aí eu não lembro qual câncer que é, mas melhora células de câncer. Mas muito legal, cara. Isso possivelmente é um estudo para câncer e tal, mas após isso aí, né, ficar mais maduro no sentido dos estudos mais robustos, com certeza vai ter várias aplicações. Por exemplo, você tem ali uma lesão muito grande, alguma coisa, você coloca uma substância que faz uma sinalização celular que você consegue regenerar algo muito grande, enfim, entendeu? Então isso é uma ponta de alguma coisa, mas olha só como isso vai caminhando, vai andando e vai ter diversas indicações, entendeu? Pro câncer seria sensacional. Imagina você ter uma terapia alvo, literalmente. Sei lá, um câncer de pâncreas, né, que é algo extremamente agressivo, né, letalidade altíssima. Você vai lá, faz isso e consegue sinalizar de uma forma que o câncer necrose e tal, etc. Então isso são estudos que vão avançando, né? Conforme a medicina e a tecnologia vai avançando também. E que a gente sempre espera que avance de um modo positivo e saudável. Porque tudo que é de saúde começa a ficar, às vezes, muito comercializável, deturpar um pouquinho a mensagem que os estudos trazem, entendeu? Então, parece até charlatanismo. Isso, exato. E muita gente pega as coisas como um modo de ganhar dinheiro de modo indevido, às entende? vezes a forma que eles apresentam, né? Exatamente. É por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com quem a gente vai, quem nos apresenta tal coisa, entendeu? E eu gosto sempre de falar, né, novamente, é trabalhar com evidência científica. É o modo mais seguro de você realizar um tratamento e receber também um tratamento, inclusive. E aí, falando de evidência científica,
tem algum colateral negativo do procedimento ou procedimentos dentro da medicina regenerativa? Como eu tô assistindo ali em casa, eu preciso ficar com medo se eu for em você e, e agora? Vamos fazer medicina regenerativa. O que eu vou ter de mal? Eu vou te falar assim, vou responder um pouco diferente. Por exemplo, não é uma cirurgia. Por não ser uma cirurgia, os riscos já são muito menores, correto? Eu faço cirurgia por vídeo, por exemplo, o risco já é muito baixo, mas é anestesia geral, etc. É uma cirurgia... Exatamente, sempre tem um risco. Medicina regenerativa, a gente não está falando de cirurgia, a gente está falando de alguns procedimentos. Talvez um procedimento por agulha, talvez um procedimento ali, eu chamo de cirurgia por agulha, digamos assim, entendeu? Então, a taxa de complicação é, entre aspas, infinitamente menor. Agora, se a gente falar que não pode existir complicação, não existe, né? Tudo pode existir complicação. Mas o que seria uma complicação de uma regenerativa, por exemplo? Uma dor local, né? O tendão não cicatrizar completamente, tem que refazer uma segunda vez. Se o cara já tá tendo dor, né? Não, entendeu? Assim, existe uma técnica que é a gordura micronizada e etc. Que a gente tem em alguns locais de coleta, né? Medial de coxa, né? Que é a parte de dentro da coxa, retirar ali do abdômen. Às vezes, numa técnica de coleta inadequada, que é como se fosse uma mini lipoaspiração, se você não souber coletar, você pode fazer uma necrose de pele. Sim, mas é a técnica adequada, né? Então, a probabilidade de uma complicação, novamente, é bem menor do que uma cirurgia. Principalmente certo? Com ultrassom, né? Ele tem ultrassom no consultório, por exemplo. Então, diminui muito a chance de você fazer uma coisa que vai prejudicar aquele paciente, mais do que já está prejudicado. E assim, a questão do ultrassom, imagina como que eu vou acertar um ponto específico dentro de um tendão que é profundo, está grudado no seu osso. Não tem. Se eu não usar, por exemplo, um método de imagem. Nesse caso, um ultrassom. Sim. E o bom ultrassom é que é em tempo real. Então, em tempo real, eu estou vendo ali aonde que está, eu vou procurando. Então, a vantagem é que não tem, por exemplo, radiação. Não tem que levar para o centro cirúrgico fazer raio-x. Seja numa coluna, seja no joelho, né? Seja em qualquer outro lugar. Então, a segurança que traz ao paciente ela é extremamente alta. 100%, não sei, mas um 99 sei lá, ali por cento, com certeza a gente pode afirmar, porque a gente está vendo em tempo real. Sim. Então não vou injetar alguma coisa numa artéria, injetar alguma coisa dentro, sei lá, de um nervo, enfim, né? Passar por alguma estrutura nobre que não pode. Então a gente consegue ver exatamente isso. Inclusive tem vários profissionais que usam ultrassom para fazer alguns acessos. Então passar um catéter dentro de uma veia, que é muito mais seguro para você não perfurar uma artéria. Então tem várias e várias indicações. E o ultrassom ele é uma ferramenta extremamente importante. Você consegue ver e saber aonde você está, onde você quer chegar e o que você tem que fazer, onde você tem que fazer, entendeu? Falando de ultrassom, antes de ir pro meu casamento lá, eu queria soltar uma bomba na mesa aqui. A Mariana mandou assim, interrompe que o Rodrigo precisa ir embora. Aí o Rodrigo quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, mas assim, eu deixo aqui pra vocês discutirem, tá? Porque, vamos falar sobre o nosso menino Ney, né? Vai. Porque assim... Porque aparentemente ele foi pra Copa com, teoricamente, com uma lesão. Com edema. Não, com edema. O Santos falou que era um edema. O Santos falou que era um edema, mas depois descobriu que é um negócio de grau 2 na panturrilha. E o teatrinho deles pra ele sair do jogo, vocês viram? E assim, a pergunta que eu deixo na mesa, com um ortopedista e um treinador, é assim, uma pessoa que tá com esse grau de lesão, ela consegue se recuperar pra uma Copa do Mundo? E também já queria deixar outra pergunta. O Neymar, diante de todas as lesões que ele já teve, isso, assim, deixa o cara quebrado pra profissão dele? Porque, pô, um monte de lesão, automaticamente você não é mais a mesma pessoa, né? Você já vê que o cara anda até meio tortinho, meio Capitão Gancho. Aquela perninha. Com todo respeito, Neymar, você vai trazer o Hexa, tá? Eu confio em você. E por isso que eu vou casar. Vagabundo. Pessoal, tá deixa lá. essa pergunta aqui. Obrigado, Deus abençoe. Desculpa, tá, pessoal? Que eu tenho aqui... Algumas pessoas erraram o horário aí, mas tudo certo. O cara vai treinar, falar assim lá no altar da igreja. É complicado. Tchau, Bruno. Esses caras que marcam no horário errado. Tá bom. Ô, Mari, senta aqui. Vocês viram, né? O cara pergunta e vai embora. Fui. Soltou a bomba e foi embora. Justo. Vamos lá, gente. quer falar Aí é aí, com vocês. Tem o tempo de lesão, né, dele. Na verdade, é isso que a gente tava falando. Os próprios times, as próprias federações, elas não soltam informações, né, como deveriam pra gente saber completas, discutir o caso, entendeu?
Aí a gente tem que... Puta, era só um edema mesmo? Aí lesionou porque ele fez alguma coisa dentro da casa dele. Não era um edema. E o pessoal lá do Santos teve uma... Quis esconder alguma coisa. Desonestidade ou uma incompetência para não falar, ó, é uma lesão grau 2. Dá tempo de chegar nas oitavas e ele tá apto? Dá... Não sei, mas assim... É algo extremamente complexo, assim. Por quê? A gente não sabe o que passou lá no Santos, entendeu? Imaginando que o Santos, um time grande ali, né com renome internacional. Não, né? Um time renome internacional. A gente imagina que a equipe médica, ela não conhece pessoalmente, mas a equipe médica deles com, né, um sarrafo bem alto. Então, uma equipe médica bem competente, tal, etc. Existem vários porquês que não são exatamente tão claros, certo? Não necessariamente, às vezes uma lesão grau 2 é do Neymar, o grau 2 do Leonardo, como assim? A área de lesão, até que a gente estava conversando, né, esses dias, a área de lesão, o modo que a lesão se comporta, o modo que a cadeia de ativação muscular vai transmitir essa energia, tudo isso importa muito, entendeu? Então eu não sei se teve uma omissão de alguma informação ou faltou uma elucidação de alguma informação ali, isso não dá exatamente para afirmar, certo? Agora, tem coisas que dá para intervenções que dá para fazer no sentido dele retornar melhor, mais precoce, tal, com certeza, tem. E aí entra a regenerativa, né? Tem um estudo demonstrando do PRP, não lembro exatamente se é na panturrilha ou se no quadril, não me lembro exatamente o ponto ali, mas tem esse retorno aí de cerca de 3 semanas, a média de 3 semanas, um retorno precoce. Caraca. Ou seja, subentende-se que o quê? Promover uma cicatrização muito mais rápida. E não é apenas a cicatrização ser mais rápida. Tem a cicatrização que é apenas fibrose. Fibrose no músculo é algo horrível. Por quê? Ela não transmite toda a sinalização à cadeia de ativação muscular. Então, tá cicatrizado, ele tá, por exemplo, às vezes até sem dor, mas a potência muscular diminui. Que é uma cicatriz que ela não tá rearranjada com as fibras ali do músculo, por exemplo. Ela tá, é uma pelota de alguma coisa que tampou um buraco, digamos assim. Você fazer uma regenerativa e dar o estímulo adequado, com o treino adequado, com a físio adequada, você melhora a estimulação, você aumenta a sinalização celular, você promove uma cicatrização ordenada. Então, a chance da lesão, dessa fibrose ser disfuncional é extremamente menor com a intervenção com regenerativa e o segmento ali do físio, do personal, etc. Tem a cicatrização desordenada e tem a cicatrização ordenada. E como que é cada uma delas? Que é disfuncional a funcional, que seria basicamente o... Quando você volta de função... por exemplo, eu lesionei... Mas, tipo, tem algo negativo na desordenada, por exemplo? Muito. O que você perde força, às vezes você tem dor crônica. O músculo perda de amplitude, voltou ali o tecido, perda de amplitude. Mas você não consegue... Você parou a dor, mas eu tenho uma... perda de amplitude de certo movimento ali. Entendeu? Por exemplo, exemplo, aconteceu com o Ronaldo quando ele voltou? Não, no Ronaldo ele fez a cirurgia. Ronaldo é um pouco diferente, né? Assim, aí teve uma ruptura grande, né? Um caso um pouco diferente. Dele foi uma parte de tendão no patelar ali. Agora, exemplificando, você falou de a parte ruim, ser disfuncional, é assim. Imagina que você, sei lá, você quebrou uma parede, você tem que refazer essa parede. E aí você refaz essa parede com papel. Bateu um vento, cai. Suporta peso? Não suporta. Você consegue instalar uma luz? Não consegue. Ou seja, não serve pra nada. Trazendo pro Neymar. Só tá ocupando espaço e não serve pra absolutamente nada. Entendeu? Trazendo pro Neymar. Ele poderia não sentir dor, voltar pro jogo e sofrer uma lesão em 5 minutos. Entendi. Aí e às vezes até pior. Exatamente. Que é pior. Aí é uma recidiva que não foi feito tratamento adequado. E é isso que o pessoal tava falando semanas atrás, porque a CBF deu de 3 a 4 semanas pro Neymar voltar, né? Então ele, em tese, volta pro jogo do Haiti. Mas é diferente o tratamento de um edema e o tratamento de uma lesão. Completamente diferente. Então, por isso que o pessoal começou a questionar muito a CBF nesse... A forma que eles estão fazendo o tratamento do Será Neymar. que o Santos retardou ali o... Ou talvez a forma de transmissão da informação, né? Ou pode... Uma coisa que eu também acredito, eles omitiram uma informação pra mídia não sair esculachando. O cara é lesionado. Exato, assim, né? Tem que proteger o atleta. Pô, ainda mais o Neymar, entendeu? Tem que proteger o atleta, né? A volta da funcionalidade dele, ou seja, a forma que ele vai jogar a bola depois,
vai ser muito melhor do que você jogar bola. Mas É então... o Neymar, pô. Neymar com uma muleta é melhor que eu, assim, com tranquilamente, entendeu? Não, mas uma coisa assim, como que vocês falaram que existem essas duas formas, né, de regenerar a lesão? Isso, lesão muscular. Muscular, isso. Mas, por exemplo, você consegue... Essa é uma dúvida de leigo. Você consegue direcionar a forma que você quer regenerar? Por exemplo, a regenerativa... bom, tô usando termos, mas não sei se é o correto, né? Sem problema. Você fazendo desse jeito, você vai regenerar de uma forma desorganizada. Você é desorganizado? Tipo, tem desorganizada, desordenada. Desfuncional ou funcional. De uma forma você vai pro disfuncional, de outra forma você vai pro funcional. Tem essa forma? Falar certeza? Ó, na medicina, nada é zero, nada é 100, né? Mas você pode prever algumas coisas. Então, vamos lá. Se o paciente for conduzido porcamente, digamos assim, não for bem conduzido. Então, fica lá, 3 semanas de muleta. Não, vamos pegar essa lesão grau 2 aí. Lesão grau 2 é como já tem um certo grau de ruptura de fibras, né? Dentro de uma das classificações que é a mais usada. Então, grau de ruptura de fibras e tal, etc. Então, você tira a carga desse paciente. Você não dá nenhum estímulo para esse paciente. Você não intervém de nenhuma forma. Você não acompanha ele semanal, por exemplo, às vezes com ultrassom. Quando ele retornar, a chance desse paciente ter uma fibrose, ou seja, ter uma cicatriz desfuncional, é extremamente alta. Agora, você pega esse paciente, você não tira a carga dele, você dá estímulos controlados, você estimula ele, seja com um TENS, você faz uma estimulação concêntrica associada com TENS, você intervém com alguma técnica de medicina. TENS é aquele, entre aspas, o choquinho do físio, que ele faz uma sinalização, ele tem uma relação de ativação, tem uma ativação de cascata de ativação muscular, então isso é algo muito usado, né, junto com a ativação muscular. Justamente para quê? Para direcionar lá. Exatamente. Então você faz isso. Você mantém uma ativação controlada. Você, por exemplo, faz uma isometria, que uma das coisas que quando eu conversei com o Leonardo, quando eu fui conhecer ele falou bastante, e eu concordo bastante na questão da isometria, que é extremamente importante. Você dá um estímulo controlado sem um estímulo para rasgar ainda mais, né, que a gente chama da fase excêntrica. Você intervém com alguma técnica de medicina regenerativa, um PRP, um BMA, que é célula-tronco, por exemplo. Você coloca ele num programa de reabilitação e vai acompanhando de perto esse paciente. A chance dele evoluir de modo assim extremamente favorável é muito alta. Agora, quantos por cento? Aí não tem como. Cada paciente é de um jeito. Agora, se você fala de um atleta, não sei, mas 90%, 95%, entende? Mas não tem como afirmar aí percentual ou tantos, né? Vai ser dessa forma. Tem como você direcionar o jeito exatamente que você quer? Não. Tem como você dar todos os estímulos possíveis para que o seu corpo, para o corpo do paciente, o corpo do atleta, faça isso de modo ordenado. E isso também é da regenerativa, entende? Eu fazer uma medicina regenerativa, uma técnica de um PRP, por exemplo. Um paciente que tem colesterol alto, fuma, bebe todo dia, obeso, sedentário. A qualidade do PRP dele é extremamente baixa, ruim. E eu vou jogar num ambiente, que é o próprio corpo dele, ruim também. Sim. Pega um paciente atleta, bebe de modo muito esporadicamente, não fuma, não tem colesterol alto, nunca infartou, é uma pessoa ativa, não é sedentário. A qualidade do tratamento ela é muito maior, seja porque o corpo que vai receber ele é melhor, seja pela qualidade do PRP dele, do BMA dele também ser melhor, entendeu? Então tudo isso influencia. Então sua pergunta é extremamente pertinente. Vocês falam assim, até puxando a questão do Estevão, né? Que a gente viu, eu assisti os vídeos dele falando, né? Passando esse depoimento de que parecia um milagre, né? Só que aí ele foi citando algumas coisas que parecia semelhante ao que vocês estão falando, da questão da medicina regenerativa. Então, por exemplo, o médico dele falou que existiam 2 tratamentos. Posso estar falando coisas erradas, tá, gente? Mas que eu me lembre. Ele falou que existiam 2 possibilidades, fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia. Que um levaria mais tempo e o outro levaria menos tempo. E que depois dele ele decidiu não fazer a cirurgia, e nesse meio tempo entre a Copa, estava certo que ele não iria participar, ele se curou, né?
qual que é a chance de ter sido, por exemplo, um tratamento com medicina regenerativa e por ele ser um atleta de alto desempenho, aquilo retornou mais rápido, teve uma facilidade ali de recuperação. Ainda mais com a idade dele, né? Ele tem 19 anos. Assim, afirmar de modo categórico, né? Acho que ninguém pode fazer isso. Mas talvez tenha tido erro em algum diagnóstico? Não sei. Pode ter, né? Pode ocorrer algum erro diagnóstico. Talvez a avaliação ali de quem fez não foi uma avaliação correta, também não sei. Talvez era um caso que não teria uma indicação cirúrgica, talvez. Atleta, jovem, isso facilita muito qualquer tipo de tratamento, independente de qualquer coisa, entendeu? Mas se não me engano, acho que ele não fez nenhuma intervenção, acho que nem com regenerativa, nada disso. Eu li também uma reportagem por cima, decorreram, sei lá, acho que 2 meses, né? Alguma coisa nesse sentido, ele meio que se recuperou, tal, não tinha mais lesão, etc. Então, assim, isso é um caso extremamente difícil, atípico, difícil da gente bater o martelo em alguma coisa. Talvez o corpo dele recuperou. Desordenada? Exato. Tirou a dor, mas quando ele voltar aos treinos, ele vai lesionar. Não quero isso, pelo amor de Deus. Mas pode ser. Pode ser, entendeu? Assim como também pode ser o diagnóstico errado. Mas assim, até voltando nessa questão da desordenada, tem como você corrigir isso depois que já cicatrizou? Excelente pergunta. É algo extremamente complexo, né? Imagina que eu faço essa analogia, inclusive, quando eu vou falar com os pacientes, novo, né? Assim. Imagina que você tem um cimento. Cimento é o que o teu corpo vai tentar fazer. Ele vê um buraco e vai tacar cimento. Enquanto o cimento está fresco, você consegue moldar. Ou seja, enquanto a lesão, entre aspas, está fresca ali, você consegue direcionar as fibras do colágeno, que é o que faz ali a cicatrização. Então, em vez do colágeno ficar de qualquer jeito, você vai redirecionando as fibras do colágeno com estímulos adequados, seja com regenerativa, junto com estímulos mecânicos ali, físio, etc. Agora, quando já se formou aquilo, quando o cimento secou, você consegue redirecionar? Talvez você vai ter que fazer técnicas de microagulhamento para fazer como se fosse sangrar novamente aquilo, quebrar microlesões controladas, obviamente. Vai ter que fazer um sangramento ativo de novo. Talvez você vai ter que intervir com regenerativa. Então, é algo bem mais trabalhoso, complexo e mais, assim, indefinido. Você não consegue afirmar com tanta certeza se o resultado vai ser igual, tivesse feito desde o começo um tratamento adequado, assim, toda a sequência, né, de tratamento adequado. Mas a funcionalidade consegue? Não. Por exemplo, se você pega lá uma lesão muscular que ela está bem no centro da cadeia de ativação de sequência muscular, a transmissão muscular dele vai ser comprometida. Ponto. Ele tem uma bola ali no meio de fibrose que não serve para nada, ela não transmite. A função vai ser prejudicada. Talvez ele vai perder potência no chute, vai perder potência na corrida, talvez, sei lá, o do vôlei vai perder potência na hora de sacar, o do arremesso vai perder potência na hora de arremessar. Perde amplitude. Perde amplitude, perde força, entendeu? Então, não necessariamente. Tô falando da fibrose disfuncional, certo? Agora não tô falando de tentar, depois dessa fibrose, tentar fazer um tratamento. Aí é um ambiente mais obscuro, entendeu? Mas se formou essa fibrose disfuncional, aí ele perde e talvez não recupere, se não intervir de alguma forma, entendeu? Tem uma polêmica assim, no mundo do futebol, que é a questão dos calendários, né? O calendário, principalmente do futebol nacional, que o Abel critica muito, ele é muito sobrecarregado. Inclusive a lesão do Estevão, pelo que eu dei uma pesquisada, foi por causa dessa temporada conjunta que ele fez vindo do Palmeiras, já chegou na Europa, já começou a jogar, ele teve uma adaptação muito rápida com o time também, então ele já entrou já praticamente sem ter um tempo de preparo ali, preparo, né? Entre readequação, isso. Né? E assim, como que isso influencia numa lesão, numa possível lesão, né? Os jogadores, por exemplo, de um time brasileiro, que nem Palmeiras, né? Joga tudo, assim. Tá? Todos os torneios, chega na final de tudo, ganha vários torneios. Ou do Flamengo, que às vezes ganha. Eu não posso falar nada porque eu sou São Paulino. Ou às vezes o Flamengo, né? Que são times que sempre estão chegando nas finais
E acabam sofrendo muito com essa questão da lesão dos jogadores e muito por conta, às vezes, não é por falta de... Bom, pelo menos eu como leigo enxergo assim, né? Não é por um despreparo do clube, mas sim por uma sobrecarga dos jogadores frente ao que eles têm ali para desempenhar. Como que o atleta ou o clube ele se prepara para isso? Ou, infelizmente, não tem muito o que eles fazerem. Vai lesionar de qualquer forma. Quer comentar aí? O que eu sei que dá pra fazer é o quê? As isometrias que ele comentou anteriormente. Hoje a gente sabe que você usar isometria de sustentação num comprimento ótimo, você fica parado. Imagina que você tá parado. São 3 fases do movimento. Então, a concêntrica, que quando você tá contraindo, a excêntrica, que você também tá contraindo, mas você tá alongando, e você para, mantendo ali a contração. Então, isso é uma isometria, uma força constante no movimento parado, entendeu? Entendi. E aí, quando você, por exemplo, a gente fala muito da excêntrica. Falava-se muito da excêntrica também na reabilitação. Por quê? É um movimento mais controlado, você não precisa vencer a resistência do... Que é a volta. Né? Do peso, né? No caso, a excêntrica é a volta. Só que esse tipo de contração, ela gera muito dano muscular. Ela gera uma sinalização que a gente chama de sinalização suja ali, né? Porque vai ter muita sinalização que vai gerar acidez, vai gerar estresse metabólico, vai gerar desarranjo das fibras musculares. Que a gente estava falando da cicatrização, vai gerar esse desarranjo das fibras musculares. A isometria, ela é uma sinalização mais limpa, que te devolve funcionalidade e, ao mesmo tempo, ela não vai ter essa sujeira, porque você não vai ter tanto dano muscular ali dentro da isometria. A fase que mais rompem, assim, tendões, músculos, né, em geral, é a fase excêntrica. Isso, que é onde você está contraindo e esticando ao mesmo tempo. Né? Isso em esporte rotineiramente. Exato. Exatamente, entende? Sempre que tem questão da isometria, ela mantém toda a sinalização da fibra do colágeno, das miofibrilas, né, da contração da actina, miosina, que são ali pedaços, entre aspas, do músculo, né, a unidade funcional do músculo. Então, ela é extremamente importante, entendeu? Agora, respondendo assim, direto à pergunta que você fez, é extremamente complexo. Por quê? O atleta, ele vive no limite, certo? O atleta, para ele ser um atleta de ponta, um atleta que joga profissional, ele vive no limite do corpo dele, seja no sentido de potência física, no sentido de força, no sentido de gás, no sentido de tudo. Você consegue melhorar isso aí? Se ele já vive no limite, é muito difícil melhorar isso. E quanto mais você coloca, digamos assim, estímulos descontrolados, que é um jogo, né? Você não consegue controlar todas as etapas do jogo, ninguém corre a mesma velocidade, chuta com a mesma intensidade, quando alguém cansa, Não, é um estímulo descontrolado. Quanto mais você coloca isso em quem já está sempre vivendo no limite, é difícil você conseguir melhorar ainda mais isso aí, entende? Então, agenda curta, vários jogos, vários campeonatos, fatalmente você vai ter alguém lesionado. Ou até hoje, tem os peptídeos e tem hormônio, tem não sei o que, mas até hoje não se sabe como que você deixa teu corpo blindado. O nosso corpo ele não é uma máquina. Como eu falei, nosso corpo não é de ferro, também não é de vidro, mas não é de ferro. Então, a gente tem o nosso limite. O limite ali é treinável, por isso que a gente vai fazer musculação, por isso que a gente vai dar uns estímulos controlados, pra gente melhorar nosso limite, por isso que a gente vai correr, pra gente treinar corrida, pra gente treinar salto, pra gente aumentar o nosso limite, melhorar o nosso limite e nos preparar melhor. Então, a gente aumenta ali o nosso limite. Mas a gente tem o limite. Se passa aquilo, fatalmente vai lesionar. Mas imagina atleta que tá treinando o limite dele. Não, eu acho que é mais ou menos isso que eu tava pensando. O limite genético de cada um. Entendeu? Eu tava pensando assim, porque um jogador de futebol, que ele tem um jogo quarta e domingo, às vezes ele não tá trabalhando, por exemplo, na academia, a gente vai treinar todo dia para ir evoluindo e aumentando o nosso limite. Só que o jogador, às vezes, ele tem que dosar o descanso
E entre esse período de quarta e domingo, ele vai ter que ter um momento de descanso, um momento de treinar e um momento de jogar. O jogar é sempre o extremo. E se não tem esse período do treino, às vezes ele não consegue aumentar o limite dele. Como que dosa isso num período tão curto? Essa é a pergunta-chave. Quando, por exemplo, tiver algum marcador, não sei, vamos supor que alguém descobre algum exame de sangue que o marcador sobe, você consegue dosar, isso vai revolucionar todos os esportes. NBA, por exemplo, gosto, né? Sou muito fã de assistir NBA. Quantas temporadas aí Kevin Durant lesionou, o Curry ficou fora, o Thompson, o Klay Thompson. Quantas? Por quê? Mesma coisa, é limite, eles vivem no limite. E basquete é perto, os jogos são próximos, né? São muito próximos, só que assim, eles têm entre aspas, uma coisa boa que eles conseguem ficar um tempo fora, aí volta. Só que nos playoffs, você tem o time A, você vai substituir e tal, mas tem time que tem ali um time A e um time A asterisco, entre aspas. Tem time que é o time A e time A, e acabou, é esse, entendeu? E aí? É onde, por exemplo, né, sei lá, não que teve uma lesão, mas o Michael Jordan jogou com febre, entendeu? Na final. Claro, né? Ele era maluco, extremamente talentoso, assim. Mas, entende? Então, o atleta, ele vive no limite. Então, é muito difícil você dosar o limite de alguém. Talvez vai ter um atleta que joga 3 vezes na semana e tá tudo bem. Então, que joga 2 e machuca. Isso é extremamente complicado. Ainda mais você falou, tem que fazer academia, treino tático, treino de corrida, treino disso, tem que descansar. É extremamente complexo essa conta, né? Tem a viagem. Tem a viagem, que arrebenta com o sono. Joga em São Paulo e depois você vai jogar lá na Bolívia. Aí você vai jogar lá em Guayaquil. Aí depois você vai lá em Bogotá. Aí depois você joga na praia. Então o teu corpo fica bem... Mas uma coisa que ninguém tá falando aqui. A galera que organiza os eventos não tá nem aí, filho. Os atletas, eles são pagos pra isso. O que a gente pode fazer hoje em dia? Tentar minimizar. Acho que a lesão tá inclusa, né? A lesão tá inclusa ali no pacote. Eu acho que a gente tá evoluindo para um calendário tão curto que a ponto da gente tentar repensar o que tá acontecendo nos esportes, né? Principalmente no futebol brasileiro, por exemplo. Nossa Senhora. Mas a gente falou da isometria. Na NBA é muito usado a isometria, porque esse treino que faz depois do evento, que é descontrolado, esse treino, em tese, ele vai gerar também necessidade de recuperação. Então, a isometria ela é um pouco mais limpa e a recuperação ela tende a ser menor dentro desse treino, para ficar mais pronto ali pro próximo evento. Eu tive uma mentoria com o professor Alexandre Kessler. Ele disse que depois dos jogos de NBA, ele foi lá nos Estados Unidos e ficou lá dentro da galera, dos treinadores que treinavam os jogadores de basquete. Chegavam do evento, faziam ali a banheira de gelo ali para melhorar a recuperação e também fazia estímulo com isometria e yielding, que é a de sustentação. Para já dar esse estímulo... logo em seguida. Aí eles extremamente interessante isso aí. Faziam a banheira de gelo, faziam isometria e iam dormir. Então, ou seja, são 3 etapas ali, entre aspas, de sinalização para recuperação para o próximo evento. Que ninguém estaria aí. Que daí o pós é organizado de uma forma que funciona certinho a recuperação. Eles tentam otimizar ao máximo, entendeu? Isso. Vai ter sucesso? Não vai. Só que... Dentro do limite. Exatamente. Só que não consegue vencer o limite humano ali, entendeu? Exatamente. Mas é legal isso, cara. O que vocês estão falando, assim, eu nunca imaginei. Tá chegando num nível muito diferente. Eu acho que essa sequência de jogos muito grandes acaba acarretando nisso, né? Com certeza. A evolução das técnicas, de pesquisa e tudo. Demanda, né? Isso se cria uma demanda. Só que joga o cara lá no extremo, né? Você joga... o atleta, ele sempre vive no extremo. O atleta precisar fazer isso é porque ele não tá tendo o tempo necessário para se preparar para o próximo jogo, né? Então, precisa ir ao extremo a pesquisa também para tentar
diminuir o risco de lesão do cara. Né? Com certeza, né? Porque a preservação do atleta é a preservação do patrimônio da empresa. Então, o atleta machucado é ruim, inclusive, para a empresa. Então, a empresa investe em centros, em treinadores, etc. A empresa, às vezes, patrocina algum estudo para tentar descobrir um marcador e tal, etc. Entendeu? Então, a economia gira muito nessa parte de atleta, entende? Então, a regenerativa na parte de atleta... Isso ganhou uma amplitude muito grande, assim, por exemplo, o Ciban lá. Surgiu por causa disso ou não? Não. Mas, por exemplo, o fisiculturista famoso lá, o Chris Bumstead, ele... muita gente chegou até mim, assim, né? Eu já fazia generativa, mas chegou até mim, eu vi que o Chris Bumstead fez, você faz, sim, tal, entendeu? Então, isso também ajuda a, entre aspas, espalhar isso, perfeito. Disseminar tecnologias e bons tratamentos. É que chega sempre antes em algum lugar, geralmente um lugar de ponta, da tecnologia de ponta, que é onde concentra grandes centros de investimento, certo? Você tem que testar em alguém. Você vai também. testar em quem? No atleta que ele é pago pra ser testado mesmo. E ele quer, exato, né? Porque ele quer ser campeão, ele quer estar em primeiro. Tem uma cirurgia que a gente faz no cotovelo, que é reconstrução do colateral medial, que tem um nome de um atleta. Tem algumas que tem nome de atleta. Por quê? Foi o primeiro cara que fez isso. Legal. Entende? Isso é legal. Então, é isso. O atleta, ele quer, ele precisa, é a vida dele, entende? Então, ele submete algumas coisas, né? Por conta de uma recuperação maior, mais rápida, melhor, enfim. E é o corpo dele também, né? Puxando um assunto que eu estou passando por isso, recentemente eu e minha esposa, a gente está fazendo taekwondo, né? E taekwondo é um esporte que precisa de muita flexibilidade nas pernas, principalmente. Porque você tem que chutar a cabeça, você tem que chutar onde você nunca imaginou que você ia precisar usar a perna. E eu sou muito ruim na flexibilidade, assim. A Mariana, ela tem a facilidade, mas eu sou péssimo, assim. Até quando alongava na academia, o Léo passava os treinos lá de alongamento, de flexibilidade, pra mim era foda, era complicado, não conseguia. E assim, recentemente eu comecei a fazer o taekwondo e eu sinto que eu melhorei mais fazendo na prática ali, sei lá, sentindo uma dorzinha aqui no tendão, fazendo os chutes e tal, do que alongando, por exemplo. E eu também ouvi o professor do taekwondo, ele fala assim, que realmente às vezes é necessário ter microlesões ali no tendão. O tendão, ele também é feito para esticar, você precisa treinar ele a ficar mais esticado, rígido. Sei lá se é essa palavra, né? Elástico, exato. E como que funciona isso? Porque como que eu faço para ficar mais flexível pensando no tendão? Porque o músculo, beleza, mas o tendão é muito difícil. E é uma dor diferente. Só num ponto você falou sobre causar microlesões. A gente sabe que isso hoje não é assim que funciona. Lesão é lesão, ponto, acabou. Lesão nunca é positiva, certo? Você causa adaptações. Então, antes era assim, na academia, né? O Leonardo pode até falar com mais autoridade que eu. Não, o músculo, você tem que romper o músculo para ele... Isso se sabe já, é bem estabelecido que isso não é assim. Você quer causar o quê? Estímulo. Qual estímulo? Então, o papo de microlesão no músculo também é furado. Lesão é ruim. Tem... Ponto. Entendeu? Vou causar uma lesão para ficar melhor. Não, certo? Mas os alongamentos que você fazia na academia, recorda comigo, eram mais fortes ou mais fracos do que você faz no taekwondo? Como assim você diz? Eram menos intensos. Sim. Então, é isso que a gente tá falando. Você gerar sobrecarga para determinada função. Você quer melhor de flexibilidade? Você vai ter que treinar a flexibilidade. Na academia, às vezes, você fica com medo. Realmente, às vezes você vai com medo de alongar mais. Tipo, você tá sentindo muita dor, você tá alongando pra caramba. Mas aí é uma coisa que ele fala. Ele fala muito pra mim. Tem que tomar cuidado com aquele aluno que tava, sei lá, tá fazendo movimento incompleto pela metade, você vai cobrar ele de fazer amplitude a mais com aquela mesma carga? Fazendo errado. Aquele movimento de maior alongamento ali, a musculatura não tá adaptada àquela carga, aquele peso. Então, você tem que ir aos poucos. Por exemplo, no taekwondo. No taekwondo a gente não tem esse controle. Você não vai aos poucos. Exatamente. Aí, por exemplo... Às vezes, onde causa a lesão.
Não, mas assim, no taekwondo, eu tenho certeza que ele começou com chutezinhos mais tranquilos, aí, puta, vamos chutar na cabeça agora. Foi algo mais controlado. Exato. É um controle, entendeu? É a sobrecarga do movimento. Não é um controle de assim, vamos aumentar 5 graus aqui. Dentro do possível. Exatamente. Luta, você não controla 100%, certo? Sim. Mas tem uma progressão, igual você mesmo falou. Agora, se você sair de um chute, por exemplo, baixo, para fazer um chute alto de repente, você vai ter, sei lá, um estiramento de adutor, por exemplo, entendeu? Você perguntou sobre como ganhar flexibilidade. Treinando flexibilidade. Porque, nossa, taekwondo, achei que eu ganhei mais e tal. É algo mais dinâmico, talvez você percebe que, como você antes chutava só na altura do joelho, e agora você chuta na altura do ombro, visualmente você percebeu que você está mais alongado. Mas talvez na academia, se você tivesse feito essa progressão, você também estaria. Só que aonde você testaria? Você não teria onde testar, entendeu? Então, assim, é a questão do como a gente enxerga a progressão do que a gente está fazendo. Da sobrecarga, por exemplo, é eu pegar 5 quilos e depois eu pegar 6, depois eu pegar 7. Então, isso é algo visual. Flexibilidade é um pouco diferente, entendeu? Mas a gente consegue ganhar flexibilidade? Com certeza. O homem menos. O estrógeno, né? O hormônio ali, principalmente o estrógeno relacionado maior no corpo da mulher, tem um papel de deixar o tendão mais elástico. O estrógeno tem até um papel de proteção em relação ao tendão. Por isso que muita gente que usa hormônio, não é que abaixa o estrógeno, mas tem uma desproporcionalidade muito grande de testosterona e estrógeno, e isso causa mais lesão no tendão, entende? Então tem toda essa a galera que usa anabolizante. É isso que ele tá querendo dizer. Isso. Não, exato. Então, mas sendo direto assim, para você ganhar flexibilidade, treinar flexibilidade. Você quer ganhar força? Treino de força. E aí você vai fazendo uma estratégia, uma progressão para isso, entendeu? O que eu senti que parecia, assim, na academia a gente faz sempre a mesma coisa, então às vezes o estímulo parece que é sempre igual. No taekwondo, às vezes você vai dar um chute, você não fica com aquele receio de tipo, eu vou sentir uma dor. Você só chuta e aí depois aí você percebe, nossa, aqui eu consegui chutar bem mais alto, não senti diferença, só que na academia você fica meio limitado. É a percepção que muda, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Mas você fazendo esses chutes, meio que indiretamente, você também estava treinando sua flexibilidade, entendeu? Você está colocando sua musculatura em uma posição mais alongada, maior do que o treino de musculação, por exemplo. Que dentro da musculação o pessoal tem muito receio de fazer muito movimento. É isso que a gente estava falando, a pessoa vai dentro da sala de musculação com medo de fazer movimento. Nós precisamos fazer movimentos controlados dentro da nossa capacidade, mas precisamos fazer movimento. E essas dores que eu sinto, por exemplo, no tendão, ela é a mesma coisa que acontece no músculo? Que nem vocês falaram, Depois de um chute, você fala, tipo, mais alto? Não, por exemplo, às vezes eu sinto a parte de dentro da coxa... Adutores. Doendo. Daí eu sinto, mas é uma dor diferente da recuperação do músculo, por exemplo, entendeu? Só que assim, não me sinto lesionado. Não sei se eu acho que é a mesma dor. Ele tá falando da mesma dor de quando a galera treina flexibilidade. Isso, exato. Não é tendão que tá. Pelo que você me falou, tá? Você falou que não é o tendão. Eu tô falando, mas pode ser que não seja. É a virilha mas... que tá doendo. Parece que é isso. Dá pra dizer são os adutores. É o músculo. É a musculatura que foi alongada. Geralmente, o músculo e o tendão, eles sofrem adaptações. Só que o músculo é muito mais adaptável, certo? O músculo tem muito mais, assim, flexibilidade, contratilidade, etc. A própria anatomia e fisiologia do músculo é assim. O tendão é como se ele fosse uma, entre aspas, né? Uma corda fixa. Ele fica mais espesso? Sim. Mas é bem diferente do músculo. Sim. Tanto que uma das razões de romper tendões, tal, etc., é o músculo ficar, né? Pessoas que usam anabolizante, é o músculo crescer desproporcionadamente, a resistência do tendão. Então você não espera que o seu tendão cresça. Meu tendão tem 1 centímetro, meu tendão vai ter 2 centímetros. Você não espera isso. Talvez o tendão tenha 1, ele vai para 1,1. Mas a resistência é extremamente maior. Sim. O tendão foi feito para resistir, ele que transmite a força da contratilidade do músculo para movimentar. E o músculo ali para contrair.
Os dois têm a capacidade elástica, né, de transmissão de força, mas são, entre aspas, funções um pouco diferentes, entendeu? Acho que eu pensei uma forma de traduzir diferente, assim. O tendão, eu posso sentir dor no tendão sem ele estar lesionado? Pode. Existe uma coisa chamada, duas, na verdade. Uma tendinite, que é algo agudo. Então, sei lá, por um motivo, chutou e tal, esse tendão fez uma inflamação aguda. Tendinite. Não é algo tão comum como o pessoal pensa. Tendinopatia é uma outra coisa. Mas aí essa dor da tendinite, por exemplo, é que grau, assim? É uma dor aí está extremamente... Psicológico. Não, esse é extremamente pessoal. Uhum. Tem gente que tem uma tendinite e vive normal, tem tendinite que morre de dor. Depende da onde, depende de que grau, depende se tem lesão associada, depende se você usa muito o local que tá com essa tendinite, entendeu? Então isso é extremamente pessoal, assim. Agora tem outra entidade que é a tendinopatia, que é uma doença de um tendão. Tem gente algo agudo, o colágeno tá íntegro, só teve uma inflamação. Tendinopatia é uma desorganização das fibras do colágeno do tendão. Sim. Aí, geralmente, aquele paciente tem dor não melhora, toma anti-inflamatório, não melhora, tendinopatia. Isso é o que faz um tendão romper, inclusive. Então, às vezes o paciente não caiu, não teve um trauma, só que essa tendinopatia foi evoluindo, a sobrecarga, às vezes, do dia a dia, a falta de fortalecimento, a falta de um tratamento específico, fez aquele tendão ficar cada vez mais doente, ele vai rasgando, até ele rasgar completamente, sem um trauma. Tem uma tendinopatia, que às vezes pode vir de uma tendinite não tratada adequadamente, entendeu? Não é exatamente isso, mas, né, simplificando assim, tendinopatia tem várias coisas, enfim, mas simplificando é mais ou menos dessa forma, entendeu? São coisas diferentes que acontecem no tendão, que causam dor no tendão. Eu queria puxar também o caso do Wesley, a gente não falou dele, né? Que ele deu dó, hein? Tava cotado não, ele tava convocado, né? E no último amistoso que teve, ele sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, né? Que, assim, existia porque daí a gente compara, por exemplo, com o caso do Neymar. O cara tá lesionado, tá indo pra Copa. No caso do Wesley, com essa lesão, existia alguma possibilidade deles levarem o Wesley para a Copa? Ou essa lesão ela é muito mais complexa do que a do Neymar, por exemplo? Essa pergunta é extremamente complexa. Como assim? A gente fala assim, lesão da panturrilha, lesão da coxa. Isso eu não diria nem a ponta do iceberg, é a primeira gota lá, o primeiro gelo que está no iceberg. Isso é extremamente superficial, porque a lesão muscular ela é completamente diferente, mesmo que seja no mesmo músculo. Como assim? Se ela pega de modo periférico, às vezes ela não interfere na cadeia de ativação. O cara joga normal, sente um pouquinho de dor, que às vezes o pessoal fala, tava lesionado, tava com uma dor, jogou normal, faz gol, etc. Às vezes é uma lesão grande, periférica, e o jogador joga normal. Às vezes é uma lesão pequena, central, que pega a aponeurose central, que é uma das linhas de transmissão de força ali, e uma lesão pequena. Não consegue correr, por exemplo. Não consegue dar um tiro rápido, não consegue chutar, não consegue dar um passe. Então depende muito do grau da lesão, se é uma lesão, se é um estiramento, se é um edema, se tem uma ruptura parcial de fibras, ruptura grande, ruptura pequena, ruptura total. Que local, exceto, né, a ruptura total, os outros que local que está essa lesão. Que grau de comprometimento funcional. Porque quando a gente fala de lesão, o principal é o quê? Avaliar a função, certo? Então, que grau de comprometimento funcional? Então, às vezes a lesão do Neymar é uma lesão grau 2, sei lá, até uma lesão grande, né? Um grau 2 grande ali. Só que pegava, por exemplo, uma periferia, não acarretava num problema de transmissão de força ali, conseguia correr, chutar e tal, etc. E às vezes a lesão, né, do Wesley pode ter sido uma lesão até menor, talvez, não sei, tá? Não sei. Mas se pegou um local ali nobre dentro dessa cascata de ativação muscular que incapacita ele de jogar, entende? Não sei te falar com detalhes, né? Não tive essas informações com detalhes, mas é mais ou menos dessa forma que ocorre. Eles não compartilham detalhes. Eles não querem, né? Não. Por exemplo, do Neymar, eles falaram que era de grau 2 leve.
Mas o que é isso? Subentende-se que é uma lesão parcial da musculatura, de cerca ali de 10, 20% da musculatura. Leve seria nesse sentido. Mas algo extremamente, assim, vago, né? Superficial. Vago e tal. Mas eu acho que é também questão de proteção do atleta, né? Evitar mídia, às vezes, batendo muito em cima do atleta, entendeu? Pode ter essa relação, não sei, né? São muitas coisas obscuras aí que eu não tenho essas respostas, entendeu? Mas a diferença nesses dois casos pode ser explicada por essa questão da localização, do tamanho. Não necessariamente uma lesão grande, é uma lesão pior do que uma lesão pequena, entende? A localização importa muito. Assim, o fato do Neymar ter tanta lesão, vocês acham que pode ter sido, por exemplo, uma... Eu tenho uma teoria. Pode falar? Boa, fala. O que você acha? É a falta de disciplina dele com os outros âmbitos que regem ali as recuperações. O restante da vida dele, você disse. O Neymar... o que o Neymar mais faz? Ou fazia, né, no caso? Não sei. O que mais a Mariana fazia? é fã dele. Pô, festa, né? vai... Pô, os últimos 10 anos, no aniversário da irmã, ele sempre tava lesionado. E assim, eu acho o Neymar, independente da pessoa física dele, eu acho o Neymar um atleta muito bom. Muito acima da curva. Mas ele não é igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é disciplinado até na Quase alimentação. Ninguém é igual o Cristiano Ronaldo. Ninguém é igual o Cristiano Ronaldo, obviamente. Mas assim, o Messi é o meio termo dos dois. O Neymar é completamente indisciplinado aonde ele mostra ou mostrava ser, tá? Sim. É tipo assim, eu tô cagando regra de acordo com o que a gente vê na mídia, no que a gente vê ele participando de aquele joguinho lá que o... Poker? O quê? Poker, o outro lá, o Kings League? Kings League. Sim. Quando ele deveria estar em casa, quieto, dormindo. Eu tava conversando isso com meu cunhado, inclusive. Pô, o Neymar, ele tem muita lesão, cara. Pô, olha, assim... muita lesão, cara. Não entrar muito, assim, no mérito pessoal, porque realmente eu não sei. Não sei Nem mesmo. eu, tá? Óbvio, mas assim, no seu caso, você tá falando que talvez, tipo, a culpa não seja dos profissionais que tipo... Ou, por exemplo, dos donos do clube que forçam ele voltar antes da lesão. Mas sim que a parte de fora da vida dele, também da vida profissional, tá? Fora da vida profissional, não ajuda ele a se recuperar 100%. Tem que fazer a parte dele, quando ninguém tá olhando. O âmbito pessoal influencia muito na recuperação. Igual eu comentei sobre quem vai receber o tratamento e tal. Se vai fazer um tratamento adequado, isso influencia muito. Eu só não sei... quando eu falei assim, que eu não sei e tal, etc., no sentido de se realmente todas as vezes ele foi indisciplinado, se às vezes ele foi disciplinado e teve algum outro fator, por exemplo, alguma pressão externa para ele retornar precoce. É algo extremamente complexo, ainda mais atleta de ponta, né? Imagina o Neymar, o salário que ele tem, que ele tinha e tal, etc. E ele fora. Então isso para a empresa, né? Extremamente midiático. É horrível. Então, com certeza, sempre teve uma pressão para ele retornar precoce. Sim, com certeza. E às vezes a pressão ela é maior do que a autoridade do médico. Eu falo isso porque eu tive um chefe meu que ele foi médico de um grande clube aqui do Brasil. E ele, tipo, ele era tratado como entre aspas, né? Qualquer só assim. Vai e recupera logo. Não, esse aqui tem que recuperar. Não é. Entende? Então, existe esse tipo de coisa. Porque hoje eu não sei se é assim, né? Isso já faz aí, sei lá, uns 20 e poucos anos, pelo que já me contou. Mas isso existia. Se existe hoje, eu não sei. Então, o âmbito pessoal, com certeza, influencia a questão de sono. Às vezes, né? Festas, sei lá... bebidas, enfim, isso pode influenciar. A questão da aderência ao tratamento, a questão da pressão do clube, dos profissionais também, em questão do tratamento que foi instituído era adequado, do tempo de retorno foi adequado. Você entra numa cascata de lesão. Tem lesão que você pode retornar, sei lá, 100%, digamos assim. Tem lesão que ela vai tirar uma performance sua, pelo menos no momento agudo. Você vai conseguir retornar aquela performance 100% como você era antes? Depende da tua recuperação. Então entende que é algo extremamente complexo da gente avaliar e bater um martelo sobre por quê. Eu vou te dizer que pelo menos deve ter uns 5 motivos diferentes para ser isso. E outra coisa, né? Uma coisa que eu ouvi é que, não lembro quem exatamente estava comentando, mas é que o Neymar é extremamente habilidoso. Então ele pegava a bola desde o meio de campo e ele conduzia driblando.
Então o pessoal batia muito no Neymar. Também tem fratura de coluna na Copa do Brasil, entendeu? O pessoal batia muito no Neymar. Porque, por exemplo, o Messi talvez não tinha tanto. Porque o Messi pegava a bola e ele corria mais em direção. Ele não driblava tanto. Pô, o Messi é um driblador. Só que ele ia mais em direção ao gol, assim, do que driblar tanto ali mais perto do meio de campo. A forma que o Neymar leva o jogo também é mais, vamos usar o termo desrespeitoso. Pelo menos os adversários enxergam dessa forma. Eles enxergam como se fosse uma provocação, entendeu? Então, assim, isso com certeza tem relação, meu. Você vê jogo do Neymar, cara, os caras batem nele. Mas, ó, me refutando. Entendeu? Você pega cortes do Ronaldinho Gaúcho. Os caras também batiam nele. Ele também vivia em festa, porra. Mas tem o fator genético, às vezes, também, né? Que não dá pra ignorar, né? Tô me refutando. Né? Não, também. Mas é pra você ver que é algo extremamente complexo, assim, né? É difícil você bater um martelo. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Pega os cortes aí do Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Eu acho que o Neymar apanha muito mais. Eu apanho muito mais. Muito. Mas o Ronaldinho Gaúcho... tem muito mais massa, tem muito mais corpo pra bater nele, né? E, pô, o Ronaldinho Gaúcho pegava a bola, o Neymar também, corre muito, vai pra cima. Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele pegava a bola e metia pra cima. Então ele driblava e tocava. Sim. Ele não ficava driblando, voltava, driblando, voltando, driblando e voltando, driblando e voltando. Então ele não segurava tanto a bola quando ele driblava. Então, o tempo que alguém tinha pra bater nele era menor, entendeu? Então, acredito que tem esse fator ali... de agressão, né, digamos assim. Não, com certeza. E tem gente aí, ó, que fica falando, que o Neymar fica se jogando, né? Nossa, como se joga, cai. Mariana, não. Eu já ouvi falar, inclusive, que isso é tática do Neymar pra escapar das lesões, entendeu? Porque se ele se joga, ele toma a pancada, mas daí o pé não fica preso no chão, né? Não acontece as lesões com mais facilidade. Então, faz sentido. Viu, ó? Aí, ó, Mariana. Pede desculpa pro Neymar. Mentira. Tô brincando. Fechou, gente. Tem alguma coisa que vocês gostariam de... inclusive, né, vou pedir pra vocês, falem as redes sociais de vocês, vai estar na descrição também, mas cada um dá um recado aí pro pessoal seguir vocês e acompanhar o trabalho de vocês. Léo Knorr no Instagram, Knorr com 2 Os. Que nem o caldo. Igual o caldo mesmo. Não é, o caldo é diferente. Ah, é? O caldo é com 1 O. Acho que 2 R's ou 2 N's. É? Não sei, achei que você era milionário, herdeiro do Knorr. Não. Knorr lá na Alemanha é tipo Lopes de Araújo. É comum? Aqui, é comum. Entendi. Bom, a minha rede social é DR, né? Dr. Guilherme Regenerativa. Tá? Então, vamos seguir lá. Tem alguns vídeos que de vez em quando eu comento sobre algumas coisas lá também. Eu queria agradecer novamente o convite, né? É um tema que eu gosto muito de falar sobre regenerativa, esporte, lesões, assim. Gosto muito de falar. O Leonardo sofre muito comigo porque eu fico falando muito, assim. Eu levo... E você viu esse artigo? Então, o que você acha disso? Tal, a gente fica debatendo muito. É um assunto que eu gosto bastante e sempre tá ampliando, assim. Sempre tem coisa nova saindo, diretrizes novas aí acontecendo, estudos novos, tratamentos novos. É importante a gente estar sempre nesse meio ali, trazer algo diferente, que é o que eu me propus a fazer. Trazer algo diferente, mas que seja, assim... honesto, né? Igual a gente falou que tem vários tratamentos que infelizmente não são, mas trazer algo honesto, algo que tem base científica, que pode ajudar tanto a população em geral, quanto um atleta, seja de final de semana, um atleta profissional também. E pro treinador, conversar com um médico, com um fisioterapeuta é muito bom, porque na faculdade e nos cursos em geral, a gente sempre aprende performance. Vamos destruir esse cara pra ver o que acontece, entendeu? E aí ele traz mais aquela visão de, pô, vamos trazer uma reabilitação. Vamos reabilitar o cara, E vice-versa. Sim. É muito legal essa troca de conversa. Isso é verdade, concordo 100%. Eu brinco muito, né, que, puta, treinador não tem credibilidade, mas quando o treinador ele estuda e ele se abre a conversar com as outras profissões, é muito benéfico para todos. Com certeza. Na verdade, o profissional médico, mesma coisa. Pô, tem profissional médico, ortopedista, multidisciplinar. Isso. Eu tentei falar multidisciplinar. Porque assim, ninguém detém a absoluta verdade de absolutamente nada. Eu tenho um conhecimento melhor sobre uma coisa, o Leonardo tem um conhecimento melhor sobre outra, a gente troca informações e quem é beneficiário disso é o nosso paciente, é o aluno dele, é meu paciente, enfim, numa reabilitação, seja eu como aluno, enfim, entendeu? Então, a briga de ego, assim, ela é ruim, certo? Então, a gente une o melhor ali para levar o melhor para o paciente.
E a gente sempre aprende coisa. Eu aprendo coisa com ele, aprende coisa comigo. A gente sempre tá aprendendo coisa ali do meio diferente que a gente usa na nossa prática. Deve ser extremamente positivo. Quando o cara é inteligente, quando ele não tem ego, né? Sem ser clubista, que ele não tem ego nenhum. Mas assim, pô... Você não pode questionar o cara que ele fica bravo. Não tem como, né? Nada a ver, não tem como você trabalhar com um cara desse, né? Pô, só explica que eu não sou assim, tá? Você não é assim. Você não tem ego. Perfeito, gente. Muito obrigado aí por terem assistido, tá? Vai, obrigado Neymar. também. O Neymar vai trazer o Hexa. Vai, Neymar, vai Brasil! E eu deixo o convite também para você que está assistindo, acompanhar os outros conteúdos aí do Conversaria, né? Tem na descrição, tem o botão de você se inscrever também, ajuda a gente acompanhando o nosso conteúdo. Tem vários conteúdos, inclusive antes, que a gente já gravou com o Léo. Pode. Depois você vai fazer um corte disso. Se não acontecer, a gente só ignora e finge que eu não falei isso aqui. Foda-se. O Brasil vai ser hexa com hat-trick do Endrick contra a França. Vai ser 3-2. Eu tô falando isso. Eu acredito. Você tá bem? Quer que eu chame a ambulância? Não, esse eu acredito. Falou do Endrick, eu acredito. Convulsional vivo. Do Endrick, eu acredito. Gênio ou eu vou ser louco. Não, do Endrick Por eu acredito. enquanto eu sou louco. O cara interrompeu o cara ali pra falar isso. Pelo amor de Deus. O Endrick eu acredito. Eu tô falando isso pra todo mundo, não tô deixando salvo em nenhum lugar. Vou deixar salvo aqui no Vou agregar na sua questão aí. Eu falei, antes do Endrick ir pro Lyon, que se o Endrick e o Neymar fossem pra Copa, a gente seria hexa. Então, deixa aí o recado, né? Me agradeçam depois, tá bom? Exatamente. E também agradecer você que assistiu a gente. Na descrição também tem o link dos nossos patrocinadores, que a gente não cita mais o nome nos episódios, coitados. Mas tem a Economizare, que ajuda você a economizar águas mais de 50% às vezes, tá? Às vezes não, eles garantem isso. Tem na descrição aí o link. Você vai pagar 50% a menos na sua conta de água. É eles que estão prometendo, tá? Só tô repassando a informação. Tem também o Faz Questão, que vai ajudar você a passar no seu concurso favorito. Eles têm uma preparação toda, assim, tem uma assinatura muito boa ali que sai bem em conta, ainda mais usando o cupom Conversaria, que você vai ter 10% de desconto, que eles preparam você para diversos concursos, né? Então, o Faz Questão, o nome já é condizente com o que eles prezam, então eles vão fazer você fazer questão, tá bom? Deixa aí o recado, link na descrição. Cupom Conversaria também, o da Economizare também, cupom Conversaria, e tem também a Autoclipper, que inclusive é a ferramenta que a gente usa para fazer os cortes, os verticais, né, principalmente aqui do Conversaria. Então, se você tem um podcast e tá com preguiça de ficar selecionando os cortes na mão, deixo esse recado aí para você, que vai auxiliar muito essa etapa ali, que normalmente dá um trabalhinho você ficar escolhendo os melhores momentos. O Autoclipper já faz, uma IA e já faz isso de forma automática. Também tem desconto, use o cupom Conversaria, fechou? Muito obrigado aí por você que tem assistido até o final, né? Você é um herói, porque é difícil, né? O pessoal assistir até o final sei lá, deve ter 1h30 aí, Mariana? Hoje em dia, né? 1h30 de episódio, o pessoal mal assiste 1 minuto no TikTok, é complicado. 30 segundos. Vídeo. Maluco. E aí, vou citar o Rodrigo, né? No finalzinho aqui, a gente sempre tem como é que ele fala? Eu esqueci. Mas vamos finalizar o episódio olhando para a câmera e dando tchau pro pessoal no 3. 1, 2, 3. Tchau! Aí.